Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira. O auditor e perito contador Vitor Stanquevicius falando sobre as novas regras do Imposto de Renda 2022. O consultor Sebastião Oliveira falando sobre gestão de resultados e como as empresas podem melhorar sua produtividade. O advogado Romeu Amaral comentando sobre o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o PRONAMP. E nesta semana o presidente do Simp, Joseph Cury, recebe o presidente da UGT, União Geral dos Trabalhadores, Ricardo Patá. Fique conosco. A letra K, de Kant, considerado o principal filósofo da era moderna. Kafka, um dos mais influentes escritores do século XX. Kepler, figura-chave da revolução científica do século XVII. Keynes, suas ideias mudaram a teoria e a prática da macroeconomia. O caminho para o sucesso começa com a letra K. Acesse captar.net e descubra tudo sobre esse caminho. Até 31 de dezembro de 2007, as pessoas jurídicas, as empresas, eram obrigadas a apresentar uma demonstração contábil de nome muito sugestivo. O nome desta demonstração contábil era, naquela ocasião, a DOAR, Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos. Esta demonstração não existe mais desde 2008, foi substituída pela DFC, Demonstração do Fluxo de Caixa. Mas o nome daquela demonstração é muito sugestivo, DOAR. Por quê? Veja, o que a Receita Federal quer de você, pessoa física, a partir do dia 7 de março de 2022, uma segunda-feira, quando começam as entregas das declarações de imposto de renda da pessoa física, o que a Receita Federal, o leão do imposto de renda, quer saber de você é exatamente isto. Quais foram as suas origens de recursos e quais foram as suas aplicações de recursos. Cuidado! As origens de recursos que estarão devidamente apresentadas na sua declaração de imposto de renda são os rendimentos recebidos no ano passado, no ano de 2021. Temos rendimentos tributáveis recebidos por você, pessoa física, e o fisco fica de olho nesta informação. Quais foram os rendimentos tributáveis? Atenção! Outros rendimentos, rendimentos isentos ou não tributáveis, como os lucros recebidos por você. Temos também, além dos rendimentos citados, tributáveis, isentos ou não tributáveis, temos os rendimentos tributáveis exclusivamente na fonte. Aqueles derivados muitas vezes de aplicações financeiras, juros sobre capital próprio das pessoas jurídicas. Então você, pessoa física, já comece a planejar a coleta, a reunião dos documentos necessários para bem elaborar a sua declaração, que, repito, inicia-se para o prazo de entrega dia 7 de março de 2022 e finda-se dia 29 de abril de 2022, um prazo mais curto, portanto. Tome todos os cuidados necessários, planeje a entrega da sua declaração deste ano, notadamente para situações como criptoativos, criptomoedas, como você deve declarar essas informações, sim, cuidado. Ganhos de capital na venda de imóveis. Houve ganho de capital? Como é que você vai apresentar essas informações na sua declaração de imposto de renda? Outro fato importante, doações feitas do declarante para filhos. Não é? Cuidado que existem limitações de doações que você pode declarar desta forma, sob pena de você incorrer na tributação de um outro imposto, nas doações, que é o chamado ITCMD, Imposto Transmissão, Causa, Mortes e Doações. Tome todos os cuidados e cautelas necessárias
para bem elaborar a sua declaração, para não recair na malha fiscal, na malha do imposto de renda e ter uma conversinha nada agradável posteriormente com o leão do imposto de renda. Foi um grande prazer novamente falar com todos vocês, satisfação, muito obrigado e até a próxima oportunidade. É um prazer estar aqui hoje com os amigos do SIMP. Falaremos sobre o PRONAMP, o Programa Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. O PRONAMP foi criado em 2020, no auge da pandemia, justamente para ajudar os empresários àquela época com as dificuldades causadas pela pandemia. Em 2021, esse programa foi estendido. Até 31 de dezembro de 2020, as condições do PRONAMP eram a taxa Selic mais 1,25 ao ano. A partir de 1º de janeiro de 2021, a taxa foi alterada para a taxa Selic mais 6% ao ano. Nos dois programas, a limitação do financiamento era até 30% da receita bruta anual do exercício anterior e o prazo de pagamento era de 48 meses. O governo, na semana passada, por meio do ministro Paulo Guedes, anunciou um novo estímulo de 100 bilhões para o PRONAMP e também para o PEC, que é o Programa Emergencial de Acesso ao Crédito. As condições ainda não foram divulgadas. Fique atento, esse financiamento pode ser muito útil para você, empresário. Ele pode ser utilizado para capital de giro, para financiamento de algum novo projeto, de novas atividades, exceto para distribuição de lucros ou dividendos. Fique atento e em breve teremos mais novidades. Como melhorar o desempenho de sua empresa em um ano de tantas dificuldades para a indústria? Todos nós sabemos que o mercado industrial tem sido duramente castigado por uma série de dificuldades, seja de insumos, seja de retração do PIB brasileiro, enfim. A questão é, cada vez mais você vai ter que focar na sua empresa para aumentar a produtividade, para aumentar o desempenho da sua empresa perante o mercado. Como fazer isso? Primeira coisa, é fundamental você entender que é necessário fazer a gestão de resultados todos os meses, todos os dias em sua empresa. Resultados de produtividade, resultados de organização, de perdas de materiais, de perdas de tempo e por aí vai. Normalmente o que a gente faz é uma reunião mensal onde as pessoas apresentam esses resultados e a partir deles a gente pergunta o que pode ser melhorado na operação, o que pode ser melhorado em termos de procedimento, em tecnologia, em automação, de tal forma que eu melhore esse indicador. Ao final do ano, é bem provável que você colecione uma série de melhorias que aumente o resultado da sua empresa. É também muito interessante que você aproveite esses indicadores e o bom alcance das metas para premiar as áreas, as pessoas que conseguiram um bom resultado. Isso é absolutamente fundamental para o seu desempenho, para o desempenho da sua indústria num ano de tanta dificuldade. Boa sorte! Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é Ricardo Patá, presidente da UGT, que é a União Geral dos Trabalhadores. É a segunda central sindical do país. É a segunda maior delas. É um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado, Curi. É um prazer em estar com você, com todos aqueles que estão nos vendo do outro lado da tela. E realmente nos orgulha muito nesse programa falar um pouco de trabalho e da nossa central sindical, que é uma central que eu costumo dizer que representamos os miseráveis do Vitor Hugo, a base da pirâmide. Comerciários, motoboys, padeiros, limpadores de rua, muitas categorias, todas elas que até pouco tempo atrás não tinham voz. Agora tem a voz da UGT, a segunda maior central do nosso país. Patá, usando a tua experiência, teu conhecimento acumulado, vocês conseguiram grandes conquistas recentes em relação à postergação de impostos,
para alguns segmentos, setores econômicos. Como é que você está vendo, por exemplo, a briga para a derrubada do veto do presidente da República, que no dia 6 de janeiro resolveu vetar a possibilidade de micro e pequenas empresas e MEI de terem um parcelamento tributário em condições especiais? Esse é mais um absurdo dos vários que o presidente Bolsonaro tem cometido. A microempresa tem um significado fundamental num país continental como o nosso, porque é ela que gera emprego. Nós temos grandes empresas, eu também sou presidente dos sindicatos comerciais de São Paulo, nós temos muitas empresas multinacionais, principalmente na área de supermercados. São grandes e tem no Brasil todo. Mas a somatória de emprego dessas grandes empresas não é nem 30% do que representa os empregos da micro e pequena empresa. É verdade. E eu costumo dizer, principalmente na área do comércio, você entra numa loja pequena, você não sabe quem é o dono da loja e quem é o funcionário. É uma simbiose, uma sinergia enorme. E nós temos que lutar muito para que essas microempresas tenham acesso a possibilidades de estarem abertas. Sim. Num momento pandêmico e com uma crise econômica sem tamanho, com milhões de pessoas desempregadas, nós precisamos fazer o máximo possível para permitir que essas empresas continuem de pé. Você comentou, e com certeza absoluta fizemos um trabalho, talvez a UGT foi a central que mais trabalhou e lutou para que houvesse a desoneração da folha postergada. Sim. Porque no momento que nós estamos comentando, com tantos desempregos, já 17 setores econômicos que empregam milhões de pessoas, com certeza absoluta, se não houvesse a postergação, milhares de pessoas iam para a rua no começo desse ano. Sim. Na mesma linha, eu acho que esse diálogo entre empresários e trabalhadores tem que cada vez mais ser fortalecido para que nós possamos construir junto um país de inclusão, um país de crescimento econômico e um país que efetivamente seja cidadão. Isso é indispensável. Qualquer país civilizado tem isso, o Brasil, tomara que consiga trilhar nesse caminho. Quando se fala de Brasil, quando se fala dos grandes desafios, este ano nós temos desafios novos, por exemplo, um quadro eleitoral que aí está. Como é que você vê crescimento da economia, haverá ou não? Como é que a eleição influi nesse quadro, não influi? Qual a sua avaliação? Bom, antes eu queria até comentar que no ano 2020, o movimento sindical, todas as centrais, a UGT em especial, nós lutamos muito para ampliar o valor do auxílio emergencial para R$600. Você Sim. Com certeza deve recordar que o governo tinha proposto R$150. Verdade. Se não fosse esse auxílio emergencial em 2020, o Brasil cairia 9,5% do PIB. Caiu 4,3% graças a essa iniciativa que tem um olhar social. É só explicar que esse dinheiro foi para o consumo, este consumo ocorreu no comércio local e isto trouxe a possibilidade de manutenção de emprego nos casos de manutenção e a manutenção do mercado interno, que é micro e pequeno. Então, vocês estão de parabéns por esse trabalho nesse sentido. E, então, os economistas de plantão, no início daquele ano, estavam projetando um decréscimo de 9%. Então, essa foi uma das questões importantes que nós conquistamos e diminuímos o impacto e diminuímos a queda do PIB do nosso país. Esse ano, as previsões da área financeira de grandes bancos é que, se houver crescimento, será de 0,5%. Tem alguns bancos importantes que acham que o Brasil, na realidade, vai decrescer 0,5%. Então, nós estamos vendo uma situação muito próxima de uma estagnação, o que é ruim. Péssimo. Porque, na realidade, em situações como essa, que você colocou logo no começo do programa, já me questionou, que nós até falamos a favor das micro e pequenas empresas, são questões como essas que dão a possibilidade de nós mudarmos o rumo do nosso país. Mas, infelizmente,
Parece que as questões econômicas e as questões sociais não são vistas da mesma forma. Há um exemplo que eu sempre busco nele, uma compreensão de mudança que nós poderíamos sinalizar como importante. O presidente Roosevelt, nos Estados Unidos, o único presidente eleito 4 vezes. É verdade. Nas crises mais graves daquele país. Em uma das crises, ele utilizou o New Deal como uma possibilidade efetiva de sair da situação grave que aquele país vivia naquele momento. E conseguiu. E esse New Deal, nada mais, nada menos, é um olhar social. É focar, valorizar, injetar recursos onde é necessário, para não deixar o povo passar fome, iniciar um processo efetivo de que empresas, principalmente a micro e pequena, sobrevivam. A somatória disso, com certeza, traria, se fosse utilizado, outras possibilidades no nosso país, que é continental, muitas situações graves ocorrendo. Você passa, e todos aqueles que estão nos vendo agora com carro, em qualquer sinal ou qualquer esquina tem uma pessoa com uma placa. Estou com fome, me ajuda. É impressionante, isso dói no coração. Você passa aqui na cidade de São Paulo, em vários locais, as pessoas em situação de rua estão cada vez mais em várias ruas. Eu vi uma reportagem recentemente que uma senhora de classe média, bem afeiçoada, tinha um bom emprego, perdeu o emprego, morava num local alugado, foi despejada. Simplesmente ela está na rua. Não é esse Brasil que nós queremos. Quando se fala disso, passamos indiscutivelmente pela questão tributária. Falamos sobre o equilíbrio ou não das contas públicas. Qual a sua visão da reforma tributária que estamos discutindo no presente momento? Olha, a reforma tributária é um tabu, porque tem acho que 2 décadas que se discute, que esse debate não chega a nenhum denominador comum. Sempre há um interesse daqui, um interesse dali, e o interesse do povo, o interesse da sociedade parece que é esquecido. Essa questão que nós falamos há pouco, da desoneração da folha, ela só foi necessária porque não teve uma reforma tributária. Porque não é também correto, a cada momento, nós fazermos pontualmente mudanças como fizemos naquele momento, foi importante. Uma reforma tributária, ela se faz necessária num país como o nosso continental para que se resolva uma série de injustiças. Eu sou defensor, eu falo mais agora no meu nome pessoal e não nem da entidade, porque é um debate que tem que ser ampliado. Mas eu sou muito simpático à proposta do professor Marco Sintra. Eu acho que é uma possibilidade do imposto único, todo mundo pagaria e pagaria de forma adequada, porque hoje nós temos uma evasão fiscal extraordinária. E muitas das vezes quem paga mais é o próprio trabalhador, porque ele não consegue sair dos tributos, principalmente quando ele trabalha formalizado. Então ele paga o imposto de renda, que é altíssimo, que é uma das questões que nós poderíamos juntos também iniciar um processo de trazer justiça, que não, há muito tempo que esses valores não são trazidos para a realidade de hoje. Então é descontar um absurdo das costas do trabalhador. Então, reforma tributária é necessária e eu sou fã da proposta de Marco Sintra, imposto único. Não podemos deixar de perguntar o tema que está sendo anunciado, começando o debate sobre a reforma trabalhista. Qual a sua avaliação e sua análise? Esse tema é um tema interessante, porque saiu recentemente que o presidente Lula se reuniu com o governo espanhol e lá detectaram, que a reforma foi lá em 2012, que não gerou emprego naquele país e trouxe uma série de possibilidades muito ruins. Bastou falar isso, a grande imprensa e principalmente os candidatos de direita extremada começaram a falar que o Lula, se eleito, ele revogaria a reforma de 2017 e voltaria o imposto sindical. Eu quero dizer aqui que jamais vai ocorrer isso. Nós, do movimento sindical, não queremos mais a contribuição sindical. Queremos, sim, que as assembleias dos trabalhadores, elas que já podem diminuir salário, mudar função, escolher jornadas, que a própria assembleia possa definir se os trabalhadores querem e de que forma contribuir com o sindicato. Porque hoje a lei proíbe, não se pode fazer isso. Então, eu participei
numa reunião, outra, com o presidente Lula e os presidentes das centrais, com o governo espanhol. E lá foi dito que uma das questões mais graves foi o achatamento dos salários. Como aqui no Brasil ocorreu, houve esse ano uma ampliação da mão de obra, só que a massa salarial diminuiu. Ou seja, está se pagando muito pouco. A política do salário mínimo que existia nos governos anteriores foi exterminada. Nós temos uma das divisões salariais mais graves do mundo aqui no nosso país. E tanto o salário mínimo, piso regional, quanto os pisos das categorias são instrumentos de melhoria da distribuição de renda. Então, sou favorável que haja um diálogo, e principalmente com a área empresarial. Nenhuma mudança vai ocorrer da reforma de 2017 sem que haja o diálogo entre empresários e trabalhadores que possam trazer alguns pontos que devem ser atualizados, mas revogar jamais e imposto sindical nunca mais. Na sua avaliação, e estamos chegando ao final do nosso tempo, nós temos problemas que nos afetam mutuamente. O enquadramento do Simples, o aumento da tabela de imposto de renda que há anos não ocorre, enfim, tudo está estagnado. No entanto, na hora de aumentar a contribuição do Simples, o governo já implementou automaticamente. Qual a tua visão no minuto que nós temos de tempo? Não, eu acho que o governo está desfocando dos temas mais relevantes. Micro e pequena empresa, emprego, inclusão social, buscar justiça com um tributo, buscar justiça com uma tabela de imposto de renda que seja adequada, eu acho que são necessários para que nós possamos ter um Brasil cidadão. Estamos juntos com a micro e pequena empresa. Ricardo Patá, nós queremos agradecer muito a sua participação, desejar êxito na sua jornada e num ano que será desafiador para todos nós e será, no mínimo, um ano extremamente empolgante de novos desafios. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!